Tudo é de Deus, tudo é para Deus, querido. A palavra é de Deus. Ruth, capítulo 1. Livro de Ruth, capítulo 1. Josué, Juízes, Ruth, para te ajudar. Antes de Samuel. Por favor, querido, esse vento não é bom para mim. Por favor. Ruth, capítulo 1, verso 1 ao verso 5. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Esse homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Efrateus de Belém de Judá vieram à terra de Moabe e ficaram por ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e do seu marido. Continua falando conosco, Pai. Continua falando conosco, Pai. Teu Espírito Santo tem liberdade. Teus anjos passeiam neste lugar. Em nome de Jesus, fala conosco. Amém. Pode se sentar. Caminhos que parecem corretos. É a mensagem que eu quero pregar para você nesta noite. Caminhos que parecem corretos. Quantas pessoas estão vivendo frustradas? Quantas famílias que estão destruídas? Quantas empresas que estão falidas? Por seguirem por caminhos que parecem certos. Caminhos que parecem corretos, mas que pelo meio levam pessoas, levam até igrejas e famílias ao precipício, levam à cova. Será que existe um caminho perfeito para andarmos, onde podemos andar sem medo e ter a certeza que chegaremos são e salvos e teremos um final feliz? Um caminho aonde andamos e tenhamos a certeza que vamos encontrar o sucesso para a nossa vida, para os nossos familiares. Existe este caminho? Será que podemos tomar este caminho? Amados, a Bíblia nos dá a resposta. A Bíblia nos responde. 2 Samuel, capítulo de número 22, verso 31. A Bíblia diz que o caminho de Deus é perfeito. O caminho de Deus é perfeito. Se vivemos em situações desastrosas, se passamos por dificuldades, se destruímos a nossa casa, a nossa família, se destruímos a igreja, se falimos a nossa empresa, é por certo que nós não andamos pelo caminho de Deus. É por certo que nós tomamos decisões erradas. É por certo que nós tomamos caminhos errados, que nos levou à falência, que levou à destruição da nossa família, que levou ao fracasso, que levou
ao insucesso. Através da história deste homem de Deus, chamado Elimeleque. Este homem, ele está na Bíblia como um exemplo negativo para nós, como um testemunho negativo para nós, a qual nós não devemos imitá-lo, não devemos seguir os passos de Elimeleque. Elimeleque, ele tomou uma decisão. Esse homem, queridos, presta atenção, ele tomou uma decisão que mudou a sua vida, mudou a vida da sua esposa, mudou a vida dos seus filhos, mudou a vida de uma família. E são homens que têm mudado a vida de famílias. São decisões de homens que têm destruído países, nações. São decisões de homens que têm destruído igrejas, empresas. Decisões erradas. Decisões fora dos caminhos do Senhor. No tempo dos juízes houve fome na terra de Israel. E Elimeleque tomou a decisão de se mudar para a terra de Moabe. Elimeleque morava em Israel. Elimeleque tomou a decisão de mudar para a terra de Moabe. Da mesma forma, quantos têm tomado decisões como a de Elimeleque? Mudado de Israel para Moabe. Tenha certeza de uma coisa, meu querido, todas as vezes que você sair de Israel e for para Moabe, você está escolhendo um caminho errado, você está tomando uma decisão errada. Sair de Israel, ir para Moabe, é decisão errada, é caminho errado. Observe que é no tempo da fome. A Bíblia diz aqui que Elimeleque, ele tomou uma decisão errada no tempo de fome, no tempo que passava por situações difíceis a terra onde ele estava. A mesma coisa na nossa vida, a mesma coisa na igreja, a mesma coisa na empresa, no país. Observe que é no tempo de fome que tomamos decisões. E quando tomamos decisões no tempo de fome, quase sempre tomamos decisões erradas. Cuidado quando você for tomar decisão em tempo de fome, em tempo de crise, porque você pode arruinar ainda mais a sua vida, a vida da sua casa, da sua família, da sua empresa. Quando a fome chega no casamento, quando a fome chega no casamento, quantas decisões erradas são tomadas quando a fome chega em uma família, na vida de um casal. A decisão mais fácil parece que é a separação. A decisão mais fácil parece que é cortar o cordão de 3 cordas. Quando a fome chega na empresa, quantas decisões erradas são tomadas pelo administrador da empresa? Quando a fome chega espiritualmente na nossa vida, quantas decisões erradas tomamos quando vem a fome espiritual? Parece que trocar de igreja, parece que trocar de Deus é a solução para resolver a nossa fome espiritual. Trocar de emprego é a solução para resolver a nossa fome no emprego. Trocar de mulher, trocar de marido, parece que é a solução que vem para saciar a nossa fome. Decisões que tomamos na hora da fome. Quantas precipitações e decisões erradas tomamos sem pensar, e as consequências, elas perduram para o resto da nossa vida. Levamos até o fim da vida
as consequências danosas de uma tomada de decisão por ter tomado um caminho errado no momento de fome. Num tempo de fome, na minha casa, eu passei a pior das minhas experiências. A pior das minhas experiências, eu passei em uma decisão errada num tempo de fome. Elimeleque, ele escolheu sair da terra de Israel e mudar-se para um outro país em procura de alimento e socorro para ele e para sua família. Parecia certo a decisão de Elimeleque. Parecia que esse homem estava correto, e muitos podem dizer, mas ele fez alguma coisa, ele foi socorrer a sua família, a sua casa, ele tinha que se virar. A verdade, querido, que nós temos que nos virar mesmo, mas não é de qualquer maneira que nós vamos nos virar, tomar decisões, que vamos agir de qualquer jeito. Pensa comigo, querido. Será que sair de Israel e ir para Moabe seria uma ótima decisão? Seria uma decisão certa sair de Israel e ir para Moabe? Sair do meio do povo de Deus e ir no meio dos inimigos de Deus? Sair do lugar aonde havia adoração e ir para um lugar aonde se adorava outro Deus? Será que é uma tomada de decisão correta? Quero dizer para você, Deus está falando com você nesta noite. Não saia da tua Israel. Não saia da tua Israel. Você sabe, o Espírito Santo fala para você nessa noite. Olha onde você quer ir. Cuidado para onde você vai. Amados, olha a decisão errada do filho pródigo. Veja onde ele foi parar, o filho pródigo. Porque ele tomou uma decisão errada, porque ele escolheu um caminho errado. Sair da casa do pai, será que é uma decisão correta? Sair da presença de Deus, será que é uma decisão correta? Sair da casa de Deus e ir para o mundo, será que é uma decisão correta? Decisões e caminhos errados podem nos levar ao chiqueiro. O filho pródigo foi parar no chiqueiro, porque ele escolheu um caminho errado, ele decidiu um outro caminho. Não sai da casa do teu pai. Na casa do teu pai você tem proteção, na casa do teu pai você tem pão, na casa do teu pai você tem descanso, você tem conforto. O que você não vai encontrar lá fora, o que você não vai encontrar em terra estranha. Elimeleque parecia ter tomado a decisão correta, mas não foi a decisão correta de Elimeleque. Ele tomou, o texto diz aqui que ele tomou sua mulher, ele tomou seus filhos e foi para a terra, uma terra idólatra, uma terra pecaminosa, onde as pessoas adoravam um Deus que não era o Deus de Israel, era um Deus estranho, era um Deus diferente. Ele saiu do lugar da adoração e foi para um lugar distante, aonde não se adorava o Deus de Israel. Meus queridos, é sempre assim, no momento de crise, no momento de fome interna, onde nós estamos vivendo, seja na nossa casa, seja na nossa igreja, ou seja no nosso país. Quando temos fome, querido, sempre vai ser assim. O mundo, na verdade, ele escancara a sua porta. O mundo abre a sua porta para nós. E nos atrai com propostas. Nos atrai com ofertas maravilhosas. Para nós deixarmos a casa do Pai. Para nós deixarmos a nossa igreja. Para nós irmos para o mundo.
O inimigo é esperto, ele escancara as portas para você sair da casa do Pai. Mas as consequências são graves. A mudança, eu quero dizer, se você tem fome em alguma área na sua vida, a mudança geográfica, ou seja, o lugar aonde você está, não significa que o problema vai terminar, não significa que a fome será saciada. Às vezes pode ser saciada momentaneamente, por um período, mas o problema, ele não foi resolvido. Mudar de casa não vai resolver. Mudar de marido não vai resolver. Mudar de esposa não vai resolver, querido. Filho, mudar de pai, mudar de mãe não vai resolver. Não é o lugar. Mudar de igreja não vai resolver o teu problema. Ah, porque lá acontece isso. Aqui também acontece. Ah, porque lá é diferente. É diferente porque você não vive lá, é diferente mesmo. Você sabia que aonde você não vive é diferente do lugar que você vive? Lá é diferente daqui. A casa do outro é diferente da sua casa, é diferente mesmo, querido. Mas passa um tempo lá para você ver se a tua casa não é a melhor. Se a tua igreja não é a melhor. Se o teu pai não é o melhor pai do mundo. Se a tua mãe não é a melhor mãe do mundo. Se o teu marido não é o melhor marido do mundo. Se a tua esposa não é a melhor esposa do mundo, querido. Não saia da tua Israel. Não saia de Jerusalém. Sabe, mudar de igreja, muito menos mudar de Deus, não vai resolver o teu problema. Ah, eu estou vivendo esse problema. Eu não tenho recebido bênção de Deus, não tem acontecido isso na minha vida. Eu vou mudar de Deus. Eu quero servir outro Deus, eu quero servir o Deus que está naquela igreja. Eu quero servir aquele fulano de tal. Eu quero seguir ele, porque parece que lá as coisas acontecem. Não, querido. Não adianta mudar. Não adianta fugir. Principalmente se foi Deus que lhe colocou naquele lugar. Se Deus te colocou em um lugar, permaneça naquele lugar. Seja feliz naquele lugar. Receba as bênçãos naquele lugar e você vai entender. A fome um dia chega na nossa vida. Ela chega na vida de todos. Por isso é preciso saber escolher caminho e tomar decisões no momento de fome. Há certos momentos na vida que nós não precisamos. O barco está indo tranquilo. O barco está navegando tranquilamente. Você não precisa, é só soltar o barco e ele vai, rio abaixo. Mas a hora que vem um vendaval, a hora que vem uma tempestade, aí você precisa tomar uma decisão. Você precisa conduzir o barco. E a hora que vier a crise, a tempestade no barco da sua vida, cuidado em tomar decisões. Cuidado nas escolhas que você faz. Elimeleque, ele era judeu. Ele deveria, na verdade, confiar em Deus e não sair daquela terra. E isto custou muito caro para Elimeleque. Sair da presença de Deus. Sair da presença de Deus tem custado muito caro para muitas pessoas que abandonam Deus, que largam a igreja, que deixam o caminho do Senhor, o caminho que é perfeito, e querem se aventurar por outros caminhos. Tem sido um peso para muitas pessoas, porque mudaram de caminho. Elimeleque pagou caro por isso. Olha o que diz o texto, a partir do verso 3. Morreu Elimeleque, Elimeleque morreu.
marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Sabe? Viveram ali por 10 anos. Depois de 10 anos morreram também os filhos de Elimeleque. Morreram os filhos também. Sabe, querido? Elimeleque morreu com seus 2 filhos. A situação, a esposa ficou numa terra estranha. Noemi ficou numa terra estranha, desamparada, arcando com a tomada de decisão errada do seu marido. As consequências ficaram para a esposa de Elimeleque. É isso que tem acontecido, queridos, por decisões erradas de homens que devem ser sacerdotes da sua casa. Os filhos estão pagando um preço alto. As esposas estão pagando um preço alto por causa de decisões, por causa de caminhos errados que Elimeleque tem tomado. Quantas pessoas, quantas famílias estão sofrendo por causa de caminhos errados que os maridos escolheram. Elimeleque morreu, seus filhos morreram e a esposa ficou desamparada. Sabe? Nós, como homens, como sacerdotes, temos a responsabilidade de tomar decisões sábias para não sacrificar a nossa família. Existem muitos caminhos que ao homem parece correto, mas o final dele é a morte, diz a palavra de Deus. Muitos caminhos parecem corretos, mas no final dele está a morte. Amados, em tempo de fome, em tempo de crise, o Senhor, Ele é o nosso Deus. Ele continua sendo o nosso Deus em tempo de crise. Ele continua sendo o nosso Deus em épocas de problemas na nossa casa, em épocas de problema na nossa empresa, na nossa igreja, na nossa vida espiritual. Ele continua sendo o nosso Deus. Ele continua sendo a nossa segurança. Ele continua com certeza, se nós esperarmos, se nós dermos o tempo dele agir, se nós clamarmos, Ele sacia a nossa fome, Ele nos dá o pão de cada dia para nós. Oh, amado, olha no verso de número 6. Então se dispôs ela, Noemi, com as suas duas noras, e voltou da terra de Moabe, saiu da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrava do seu povo, dando-lhe pão. Você não entendeu o verso? Você não entendeu? O verso aqui diz que o Senhor Deus de Israel, Ele visitou o país de Israel. Deus visitou a nação de Israel. E Noemi não estava lá na hora que Deus visitou aquele país, aquela terra. Em terra estranha, querido. Morreu e foi sepultado Elimeleque e seus 2 filhos. Se ele tivesse esperado, Deus iria visitar um dia a nação de Israel, e ele seria abençoado lá em Israel, mas porque ele não permaneceu na sua terra, porque ele não permaneceu no meio do seu povo, e se aventurou em outro lugar, ele perdeu a bênção de Deus. Pior do que perder a bênção de Deus, é ficar sepultado, juntamente com seus 2 filhos, na terra de Moabe. Quantos estão perdendo a visitação de Deus na igreja? Estão perdendo a visitação de Deus em suas casas, na sua empresa, porque não têm sossego, não sabem esperar em Deus, não confiam em Deus, porque tomam decisões e saem do lugar que é certo e procuram lugares que parecem certos, mas não são certos. Deus visita. Fique quieto no seu lugar, Deus vai visitar. Deus vai visitar a tua casa. Deus vai visitar a tua empresa. Deus vai visitar a igreja.
Deus vai visitar esta cidade. Elimeleque perdeu a visitação de Deus. E Noemi, quando soube que Deus estava visitando Israel com bênção, ela quis ir para lá. Talvez já fosse tarde. Deus já tinha passado. Querido, é assim que acontece na nossa vida. Quando saímos do lugar e tomamos decisões fora da vontade de Deus, nós perdemos a visitação de Deus. Um dia Deus vai visitar o seu povo. Um dia Deus vai visitar a sua casa. Um dia Deus vai visitar esta nação. Um dia Deus vai visitar a nossa cidade. Um dia Deus vai visitar a nossa igreja. E onde você estará quando Deus visitar? Talvez o lugar aonde você estiver será tarde para você receber a visitação de Deus. Em um outro país, como Noemi, embaixo da terra, como Elimeleque e seus 2 filhos, Deus visitou Israel. Deus visitou aquela nação, porque o povo clamou, querido. E quando nós clamamos, Deus vem. Quando nós clamamos pela presença de Deus na nossa casa, Ele vem. Quando nós clamamos pela presença de Deus na nossa igreja, Ele vem. Quando clamamos pela presença de Deus na nossa cidade, Ele vem. Ele vem. Talvez não venha na hora que você quer, mas Ele vem. Marta e Maria clamaram pela presença de Jesus em sua casa. Para muitos Ele foi tarde demais, mas Ele foi. E Ele não foi tarde demais, Ele foi na hora correta. Deus vem na hora certa nos visitar. No momento certo Deus vem, mas precisamos estar no lugar. Não podemos sair do lugar. O povo de Israel, querido, eles passaram uma experiência tremenda com Deus. Por falar em lugar, por falar em presença de Deus. O povo de Israel havia experimentado uma tremenda presença de Deus. Eles sabiam o que era, o que fazia a presença de Deus. Em Números, no capítulo de número 9, o verso 15 em diante, nós temos aqui uma narração, uma história tremenda para nós, querido. Deus visitou Israel. O povo de Israel passou por uma experiência, andando na direção de Deus. Quando eles se colocaram na direção de Deus, eles foram abençoados por Deus. No dia em que foi erguido o tabernáculo, a nuvem o cobriu, a saber, a tenda do testemunho, e à tarde estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo até a manhã. Assim era, de contínuo, a nuvem o cobria, e de noite havia aparência de fogo. Quando a nuvem se erguia de sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha, e no lugar onde a nuvem parava, aí os filhos de Israel se acampavam. Segundo o mandado do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo o mandado do Senhor, se acampavam. Por todo o tempo em que a nuvem pairava sobre o tabernáculo, eles permaneciam acampados, sossegados. Quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam, permaneciam naquele lugar. Às vezes a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo. Então, segundo o mandado do Senhor, permaneciam, e segundo a ordem do Senhor, eles partiam, permaneciam segundo a ordem do Senhor, e partiam segundo a ordem do Senhor. Às vezes a nuvem ficava desde a tarde até a manhã. Você observa quantas vezes Deus está falando aqui de permanecer, de ficar, de partir.
Você está observando que é Deus quem mandava parar, é Deus quem mandava eles partir. Você observa isso, querido? Às vezes a nuvem ficava desde a tarde até a manhã. Quando pela manhã a nuvem se erguia, punham-se em marcha, quer de dia, quer de noite. Erguendo-se a nuvem, eles partiam, não tinha hora, era a hora de Deus, era no momento de Deus. Se a nuvem se detinha sobre o tabernáculo por 2 dias, estou no verso 22, ou por 1 mês, ou por mais tempo, enquanto pairava sobre ele, os filhos de Israel permaneciam acampados, e não se punham em marcha, mas erguendo-se ela, eles partiam. Verso 23, segundo o mandado do Senhor, se acampavam, e segundo o mandado do Senhor, se punham em marcha. Cumpriam o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor, por intermédio de Moisés. Ao andar debaixo da nuvem, aquele povo, eles descobriram que eles tinham a proteção de Deus. Ao andar debaixo das nuvens, eles entendiam que eles tinham a orientação de Deus, para onde ir, o lugar aonde deveriam ir, o momento de ir, o momento de partir, o momento de sair, de ficar. Eles seguiam as orientações do Senhor, seguiam as ordens de Deus. Ao andar debaixo da nuvem, temos proteção. A nuvem era a sombra que protegia aquele povo do calor do deserto. Olha no verso de número 17, quando a nuvem se erguia de sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha. Ao andar debaixo da nuvem, nós teremos a orientação de Deus na nossa vida, querido. A nuvem, ela nos direciona à vontade de Deus, aonde Deus quer, a hora que Deus quer. Israel estava atento ao mover da nuvem. Igreja de Deus, nós precisamos estar atentos ao mover de Deus, ao mover da nuvem que está sobre as nossas vidas. Tomar decisões, olhando para a nuvem que está acima de nós. Tomar decisões no momento certo, no momento em que Deus nos direciona, no momento em que Deus manda, marcha, pare, descanse. A igreja precisa aprender, se queremos viver felizes, em harmonia, precisamos seguir as orientações da nuvem. Precisamos andar sobre as ordens de Deus. Eu queria que você imaginasse, fosse comigo lá em Israel, nesta noite. Imagine aquela multidão de homens, crianças, velhos e animais. A palavra de Deus diz que eram milhões de pessoas, milhares de animais caminhando e andando pelo deserto, aonde não existia estrada, aonde não existia caminho. Andando pelo deserto, não tinha caminho, não tinha estrada, não tinha direção, eles não sabiam para onde ir, querido. Israel, eles estavam atentos ao mover da nuvem. A nuvem para eles era a bússola que guiava aquele povo pelo deserto. Da mesma forma, a nuvem de Deus é que nos guia neste mundo em que nós estamos vivendo. É por Deus que andamos. É por Deus que nós marchamos. Da mesma forma, nós vivemos hoje, querido. Da mesma forma nós vivemos hoje, só que há uma grande diferença. Lá no deserto não existia caminho, lá no deserto não existia estradas. Hoje nós temos muitos caminhos. Aquele povo necessitava da nuvem, da bússola de Deus, porque não tinha caminho, não tinha estrada. Hoje nós vivemos aonde temos muitos caminhos a escolher. Se nós não tivermos a orientação de Deus,
em escolher os nossos caminhos, com certeza a nossa vida não dá certo. A nossa empresa não dá certo. A igreja não dá certo. Precisamos andar sob a orientação de Deus. Precisamos nesse tempo em que temos muitas escolhas a fazer, em que temos muitos caminhos a decidir por onde vamos andar. Nós precisamos da nuvem de Deus. A palavra de Deus em Hebreus, no capítulo 12, no verso de número 2, ela nos diz que olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, olhando para Ele, olhando nele, seguindo Ele, que nós vamos chegar em algum lugar. Ou melhor, para nós, não é em algum lugar que eu quero chegar, querido. Não é em algum lugar que eu quero chegar no céu. E chegar no céu é somente olhando para Jesus. É somente seguindo as orientações dele. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu vos levo para o Pai, disse Jesus. Não existe outros meios, não existe outros caminhos, existe apenas o caminho, e o caminho é Jesus de Nazaré. É Ele que nos leva para o céu. Tudo que você vê aí fora é mentira do diabo, é enganação do diabo. O verso 18: segundo o mandado do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo o mandado do Senhor, eles se acampavam por todo o tempo em que a nuvem pairava sobre o tabernáculo, eles permaneciam acampados. Sabe o que eu entendo com isso? Eu entendo que embaixo da nuvem, no Senhor, nós temos descanso. Nós temos descanso. Nós podemos descansar quando nós andamos no caminho do Senhor. Quando nós andamos sobre a orientação do Senhor, nós temos descanso. Existem muitas pessoas que não têm descanso, existem pessoas que não têm paz, existem pessoas que não são felizes, existem pessoas que tudo que faz dá errado. Por quê? Porque não andam no caminho do Senhor. No caminho do Senhor nós temos paz, nós temos o nosso descanso. Quando andamos debaixo da nuvem, nós encontramos segurança, estamos protegidos, estamos seguros, nós temos a proteção de Deus, nós temos o pão nosso de cada dia, nós temos as vestiduras. A palavra de Deus diz que eles permaneceram no deserto por tantos anos e a roupa não se estragava, o calçado não se estragava, porque eles estavam embaixo da nuvem. Quando também nós estamos segundo a orientação do Senhor, querido, as nossas vestes não se estragam, o nosso calçado permanece. Temos o pão de cada dia. Deus manda o maná. Deus manda Moisés tirar água da rocha para saciar a nossa sede. Porque estamos embaixo da nuvem. Quando estamos debaixo da nuvem, nós podemos esperar todo dia que um milagre aconteça na nossa casa. Todo dia um milagre vai acontecer. Quem sabe, querido, você nesta noite tem dado cabeçadas. Quem sabe você nesta noite tem vivido momentos de crises. Quem sabe você chegou aqui pedindo uma orientação de Deus para a sua vida. Eu quero dizer para você, não faça como Elimeleque. Não saia da presença de Deus. Não faça como o filho pródigo, não saia da presença do Pai. Porque você pode parar num chiqueiro como filho pródigo. Porque você pode morrer lá em Moabe como morreu Elimeleque. E não somente você, mas você pode colocar a tua casa em ruína. Você pode colocar a tua empresa em ruína. Você pode colocar a tua igreja em ruína por se desviar da palavra de Deus. Não saia da presença de Deus. Não saia da casa de Deus. Não saia da casa do Pai.
Na casa do Pai você tem descanso, ainda que o mundo esteja borbulhando lá fora, mas aqui nós temos segurança, querido. Na casa de Deus nós temos segurança. Não se aventure lá fora, não vá querer provar as coisas lá de fora, porque o fim lá de fora é morte, é tragédia na sua vida. Quem sabe você nesta noite está passando por dificuldade no seu casamento. Quem sabe você tem se aprofundado cada vez mais em crises. Talvez você esteja no fundo do poço e você não sabe como sair mais. Talvez você veio esta noite aqui, nesta casa, com o propósito, se Deus não der uma direção para você, você colocar fim na sua vida. Você que pensa em colocar fim na sua vida porque nada dá certo, porque nada prospera na sua vida. O Senhor está falando, é embaixo da nuvem. É embaixo da nuvem. É sob a minha palavra que você deve andar. Eu sou o caminho, disse Jesus. Eu sou a verdade, eu sou a vida. Não há outro além de mim, disse Jesus. Descanse, querido. Descanse no Senhor. É hora de você correr para debaixo da nuvem. É hora de você buscar proteção em Deus. Em um mundo perdido que estamos vivendo, em um momento de crise que atravessa o nosso país, não vai resolver o problema, querido. Não tem homem para resolver o problema do Brasil. A única pessoa que pode resolver o problema da nossa nação chama-se Jesus de Nazaré. Mas o povo não quer Jesus. Se fizer uma votação, Jesus não será eleito porque o povo não quer ele. Você sabia que Jesus não seria eleito? Mas você sabe que Jesus é a solução. Você sabe que Jesus é o caminho verdadeiro. Você sabe que Jesus é o caminho que te leva ao céu. E nele nós temos descanso. Nele nós temos descanso. O Salmo de número 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Ele diz: o Senhor é meu refúgio, o Senhor é meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro, pois Ele te livrará da peste perniciosa. Você está com medo da dengue? Você tem medo da gripe H1N1, nem sei direito o nome? Você tem medo? O que diz a palavra? O que diz a palavra de Deus, querido? Você tem medo? Descansa no esconderijo do Altíssimo. Ele vai te livrar da peste, essa gripe, dengue, mosquito, chikungunya, sei lá o que for, capeta do inferno, tudo isso é peste. E aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele descansa. Ele não vive fugindo de lugar em lugar. Eu vou em qualquer lugar, porque eu tenho plena convicção que eu habito no esconderijo do Altíssimo, e peste nenhuma, porque o Senhor me cobre com as suas penas, Ele me cobre com suas asas. Eu estou em lugar seguro. A sua verdade é escudo. Eu não me assusto do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola. A morte tem trazido medo. As pessoas têm se escondido da morte. É hora da igreja enfrentar a morte, porque ninguém pode tirar a sua vida se não for Deus. Descansa, querido. Não há chikungunya, não há H1N1, sei lá o que for, pode inventar o que for, não há nada que tire a tua vida, querido.
Se Deus não permitir, não é um mosquito que vai tirar a tua vida. Faça a tua parte, sim, como cidadão. Você talvez tenha feito a tua parte como cidadão brasileiro, pederneirense, mas você não tem feito a tua parte como cidadão celestial. Fazer a parte como cidadão celestial é confiar em Deus, é esperar em Deus, tendo Ele como escudo, tendo Ele como proteção, tendo Ele como guarda, tendo Ele como Senhor da sua vida. Oh, meu querido, vem para o esconderijo do Altíssimo, porque o Senhor diz: nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará na tua casa. Por quê? Aos seus anjos Ele dará ordem a seu respeito, para que te guardem em todos os caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Você vai pisar o leão, você vai pisar a aspa, você vai calcar os pés, o leãozinho e a serpente, porque você se apegou no Senhor, porque você se apegou no Senhor, porque você se apegou na palavra de Deus. Isso aqui é vida, isso aqui é vida, isso aqui é descanso. Aqui está a nuvem que nos protege, a palavra de Deus. Nela eu confio. Por isso que eu continuo pregando. Eu creio nessa palavra. Essa palavra é verdade. Vem para a nuvem. Vem para debaixo da nuvem, querido. O que você está fazendo longe da nuvem de Deus? Aonde você tem andado? Lá no mundo não tem proteção. Lá onde você está querendo passar o final de semana, matar o culto de domingo, enforcar o culto de domingo que vem. Aonde você está querendo ir domingo que vem, a nuvem não estará lá. Lá não tem proteção de Deus. Vem para debaixo do esconderijo do Altíssimo. Não tem praga, não tem seta, não tem peste, não tem mosquito. Aqui não tem mosquito. Nós confiamos em Deus. Vamos fazer a nossa parte como cidadãos celestiais. Vamos crer, vamos esperar em Deus. Vamos confiar em Deus. Meu socorro vem do Senhor. Por isso eu descanso. Por isso eu tenho paz. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. 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 Glória a Deus. Senhor, eu nasci pra te chamar de Deus. Eu nasci pra te chamar de Pai. Andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado, se vive obediente. Mas todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia as propostas vêm, me chama. Todo dia vem as tentações, me
você. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Senhor, eu nasci pra te chamar de amor, eu nasci pra te chamar de Pai, andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu, eu sou abençoado se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem, me chama, todo dia vem as tentações, me chama, todo dia as propostas vêm, me chama, todo dia o pecado vem. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. As instrumentos do Senhor. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida. A igreja! Mas eu escolho Deus, eu escolho. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Aleluia! Mas eu escolho ser amigo de Deus. Todos nós, bem alto. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Aleluia. Aplauda o Senhor. Aleluia. Aplauda o Senhor, Ele é digno. Ele é digno, Ele é digno. Caminhos que parecem corretos. Caminhos que parecem corretos podem te levar
a destruição. Cuidado com o caminho que você escolhe. Cuidado com a decisão que você toma. Esta é a mensagem de Deus para você nesta noite. É a mensagem de Deus. Olha para Elimeleque. Não se desespere, Deus vai visitar a tua vida. Deus vai visitar a tua casa. Firme-se no Senhor. Ele virá. Se clamarmos, Ele virá. Se buscarmos, Ele virá. Meu Deus e Pai, em nome do Teu Filho Jesus, Tu conheces cada coração aqui. E eu sei que a Tua palavra, ela foi direcionada, Senhor. Há muitos que estão prestes a tomar uma decisão. Ó Deus, em nome de Jesus, dê sabedoria, Senhor. Ó Deus, que nesta noite estas vidas possam se acampar no Teu esconderijo. Que estas vidas possam se acampar embaixo da Tua nuvem. Porque a Tua nuvem tem glória. A Tua nuvem tem poder. A Tua nuvem tem proteção. A Tua nuvem dá descanso. A Tua nuvem dá segurança, Pai. Tira a inquietude da Tua igreja. Tira a inquietude da Tua igreja, Pai. Que confiem em Ti, que esperem em Ti, que busquem a Ti, Pai. Visita, Pai. Visita, Pai, esta casa. Visita este lar, Pai. Visita este homem nesta noite. Visita esta mulher nesta noite, Pai, que está inquieta. Em nome de Jesus, acalma este coração nesta noite. Acalma este coração nesta noite. Oh Pai, que o Teu Espírito Santo haja neste lugar. A Tua palavra é ministrada, mas o agir é do Senhor. O agir é do Teu Espírito. Que essas palavras não se percam por esta noite. Que essas palavras, Pai, ó Deus, sejam como sementes lançadas em terra boa, que produzam frutos. Que não caia na beira da estrada, que não caia no espinheiro, que não caia em meio a pedras, que não caia na beira do caminho, mas que caia em terra fértil, para produzir frutos de arrependimento. Em nome de Jesus, Pai. A Tua palavra diz que operando o Senhor, quem impedirá? Então eu peço nesta noite, que o Senhor opere neste lugar. Que o Senhor transforme este lugar. Que o Senhor transforme lares. Que o Senhor transforme vidas. Que o Senhor transforme essa cidade. Eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Amém. Não seja Elimeleque. Não vai morrer na terra de Moabe. Não leve tua família para sofrer na terra de Moabe. Não leve seus filhos para morrer na terra de Moabe. Que Deus abençoe você e toda a sua casa no nome de Jesus. Glorifique o Senhor com as suas palmas.
mas eu escolho